Irmãos, palavras introdutórias. Hoje nós vamos começar, então, uma ministração e nós, semana que vem, vamos continuá-la. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. E na semana seguinte, se Deus quiser, se o Senhor não voltar, a gente vai falar um pouco sobre o Salmo 22 e o Salmo 24. Então nós vamos falar daqui até semana que vem sobre os Salmos 22, 23 e 24. Seria muito importante que você que está aqui venha semana que vem também. Embora sejam palavras de temas próprios, mas é bom a gente ver a riqueza do quadro todo, tá bom? Porque o Salmo 22, 23 e 24 é porque eles falam de Jesus de uma maneira muito linda. Não só no capítulo 23, Jesus é o pastor. Mas o Salmo 22 vai falar desse Jesus sofredor. E o Salmo 24 vai falar desse Jesus glorificado. Então, se nós formos olhar no Novo Testamento, Jesus é 3 vezes no Novo Testamento apresentado como pastor, de maneira direta. Ou seja, 3 passagens distintas no Novo Testamento, Jesus é apresentado como pastor. A primeira delas, irmãos, alguém lembra? A primeira menção de Jesus no Novo Testamento como pastor está lá em João, no capítulo 10, obrigado. No capítulo 10, e no versículo 11, Jesus mesmo diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele dá um adjetivo para ele como pastor, que é o bom pastor. E aí depois ele qualifica o que esse pastor bom faz. E o que esse pastor bom faz? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. A segunda menção de Jesus como pastor no Novo Testamento está lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20 e 21. Eu vou ler para você. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, está vendo aqui? Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante deles, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então agora nós temos outro adjetivo associado a Jesus como pastor. Qual é o adjetivo? Ele é o grande pastor. Então agora o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, agora a gente vai caminhando e o Espírito Santo mostra algo a mais sobre ele. Agora ele é o grande pastor. E qual é a característica desse grande pastor? Primeiro, o Deus da paz o ressuscitou dentre os mortos. Depois, ele já ter derramado o seu sangue, o sangue da nova aliança. Você percebe isso no texto? E aí continua dizendo que Deus o ressuscitou, versículo 21 diz, ele vos aperfeiçoará em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Então agora esse grande pastor, o que Deus está fazendo através desse grande pastor? Está trabalhando na minha e na sua vida. Você vê isso no texto? Então agora o grande pastor ressuscitado, ele já deu a vida, ele já foi aquele que deu a vida pelas ovelhas, mas agora ele se manifesta como o grande pastor. E ele está ali para trabalhar na nossa vida, nos aperfeiçoar em todo bem, para que nós cumpramos a sua vontade, operando em nós tudo que é agradável diante dele. E aí ele termina dizendo, de novo, falando de Jesus, falando, diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E aí nós temos a terceira passagem, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, e no versículo 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Pedro está aconselhando os presbíteros da igreja. E eles dizem, olha, vocês não podem ser... Pedro se reveste de humildade, ele diz, olha, agora os presbíteros, eu presbítero como eles, co-participante, ele fala, né? Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então veja, Pedro podia dar um carteiraço aqui, olha, escuta aqui, vocês presbíteros, agora escutem que quem vai falar aqui foi o cara que andou sobre as águas com Jesus, né? Mas Pedro diz, olha, eu, presbítero como vocês, participando das aflições, testemunha das aflições de Cristo. E ele diz, participante da glória que há de ser revelada, eu peço aos presbíteros que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Aí ele vai dar conselhos, não por constrangimento,
mas espontaneamente, não por sorte da ganância. E aí ele vai mostrar que aquele rebanho que os presbíteros estão pastoreando não é deles. Ele diz que há um supremo pastor, que logo vai se manifestar e nós, ajudantes dele, vamos dar conta do rebanho que é dele. E aí chega nessa passagem onde ele vai dizer assim, versículo 3, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então ele está dizendo assim, olha, sirvam bem, porque o supremo pastor, ele tem glória e ele vai dar glória. Ele vai coroar com glória. E aí ele diz, ele vai coroar vocês com uma imarcessível coroa de glória. E imarcessível aqui é uma palavra estranha para nós, mas literalmente é que não se murcha. Porque você sabe que na época os atletas eles eram coroados com uma coroa de louros, né? Aqueles louros entrelaçados, fazia aquela coroa típica grega, né? Mas depois de algumas semanas, aquela coroa, as folhas apodreciam, caíam, e aquela era uma coroa transitória, era uma glória que depois, assim como hoje as medalhas olímpicas descascam, né? E aí Pedro está dizendo, vocês vão ser coroados pelo Supremo Pastor com uma coroa de glória que não murcha. É uma glória que nunca desbota, que nunca apaga, que nunca passa. Então, quem é o Supremo Pastor? O Supremo Pastor é aquele que está vindo e com ele trará glória. Agora, se nós voltarmos para os Salmos, Yuri, por favor, eu fiz uma tabelinha para a gente economizar o tempo dos irmãos. A gente vai ver exatamente esse paralelo aqui. Você percebe? O Salmo 22 vai falar de quem, irmãos? Do bom pastor. O que o bom pastor faz? Dá a vida pelas ovelhas. E o Salmo 22 retrata exatamente o bom pastor dando a sua vida na cruz. E aí do versículo 22 em diante vai falar dos louvores a Deus que isso produziria até os confins da terra e as gerações futuras. O Salmo 23, que é o que nós vamos falar hoje, ele tem um paralelo lá com o grande pastor. Porque esse salmo, então, vai tratar de como esse grande pastor ressuscitado vai nos aperfeiçoar em todo o bem para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, a quem seja a glória. Então, qual é o tema do Salmo 23? É o tratamento do grande pastor nos aperfeiçoando para que nós cumpramos a sua vontade e ele opere em nós o que é agradável diante dele. E aí o supremo pastor é o Salmo 24. Qual é o Salmo 24? Fala de quem é o Salmo 24, irmãos? O Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre quem? O Rei da Glória, ou o Supremo Pastor. E então o Salmo 24 vai falar que o Salmo da supremacia da glória do pastor, tudo é dele, o mundo, os que nele habitam, por direito de criação, o acesso ao santuário pela sua santidade, as entradas eternas pelos méritos da sua vitória nas batalhas. Então, ele é o Rei da Glória. Amém? Os irmãos entenderam? Ficou claro? Porque eu não sei fazer gráfico, irmão. Se tu não entendeu... Mas basicamente isso daí. Então nós vamos começar hoje com o Salmo 23. E semana que vem, que é Dia dos Pais e ceia, eu acho que fica de bom tom nós falarmos sobre ceia, o bom pastor dando a vida pelas ovelhas. E depois falando sobre o Supremo Pastor. Ah, mas o Dia dos Pais? O Dia dos Pais é que você vai ver o melhor pai do mundo virando o rosto para o melhor filho do mundo. Por amor a nós. Amém, irmãos? Então vamos começar com o Salmo 23 hoje. Já vimos sobre o que trata o Salmo 23. É o grande pastor ressuscitado trabalhando na gente. Amém? Que Deus nos ajude, amados. Prometo ser o mais breve possível. Irmãos, o Salmo 23, então, vai começar com esse trabalhar. O Salmo começa, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. A primeira declaração que Davi faz nesse Salmo, é basicamente, ele diz assim, eu sei quem é o Senhor. E quando ele diz, eu sei quem é o Senhor, por implicação, ele está dizendo, eu sei quem eu sou. Não é verdade? Porque se ele diz, o Senhor é meu pastor, o que ele está dizendo? Eu sei quem eu sou. Quem eu sou ovelha dele. Sem Deus, a gente nunca consegue chegar na nossa verdadeira identidade. Se a gente não tem Deus como referência, a gente tenta desesperadamente bater em todos os endereços do mundo dizendo, quem sou eu? Me diga quem eu devo ser.
Me diga quem eu devo desejar ser. Me diga quem eu serei feliz sendo ou tentando ser. Mas quando você encontra o Senhor, quando você se depara com Ele, quando você se torna ovelha do seu pastoreio, como diz o Salmo 100, então a gente descobre quem a gente é. E a gente descobre quem a gente é a partir da contemplação de quem é Ele. Ele é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o grande pastor. O Senhor é o supremo pastor. Então, o meu papel no mundo é que eu sou dependente dele. Eu preferia dizer assim, olha, Senhor, nos compare com um animal mais sagaz. Eu queria ser uma águia. Eu queria ser um leão. Eu queria ser alguma coisa de respeito, entendeu, irmão Ademir? Eu queria ser alguma coisa que realmente algum time de futebol costuma escolher como mascote. Mas ovelha é um bicho muito pangaré. Porque a ovelha é extremamente dependente. A ovelha é extremamente, ela se perde com uma facilidade gigante. A ovelha é dependente. A ovelha precisa de alguém que a defenda, de alguém que a conduza, de alguém que mostre aonde é o caminho que ela precisa ir para se alimentar. E o Senhor nos compara a uma ovelha, porque há uma relação de dependência entre nós e Deus. Nós só somos felizes como pastor, nós não somos felizes por conta própria. Nós não conseguimos ser felizes numa vida de autonomia orgulhosa. Nós não conseguimos. Nós precisamos de Deus. Mas, quando estamos com Deus, também nada nos falta. Somos muito mais felizes do que uma águia, somos muito mais abastecidos do que um leão. Você percebe isso? Então, nós precisamos do Senhor. Essa é a primeira lição. E quando nós chegamos nesse encontro inicial, a gente percebe que a primeira ação que Davi vai descrever no versículo 2 sobre essa ovelha com esse pastor, é que essa ovelha precisa de cuidados imediatos. Você percebe que ele não diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele me colocou numa jornada através dos desertos deste mundo. Não começa por aí. Começa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E versículo 2, ele me faz deitar em verdes pastos. Então, o pastor encontra essa ovelha e começa a cuidar dessa ovelha, porque essa ovelha está basicamente detonada. Essa ovelha precisa comer, essa ovelha está com sede, essa ovelha provavelmente está machucada, está cheia de parasitas, essa ovelha está uma lástima, talvez com a lã enosada, e a ovelha encontra com o Senhor, e o dia que essa ovelha se encontra com esse Senhor, imediatamente ela descobre que ela precisa de cuidados. Irmãos, quando eu e você nos encontramos com o Senhor, não foi exatamente essa percepção que eu e você tivemos? O dia que eu e você olhamos para Cristo e o Espírito Santo nos faz entender que Ele é o nosso pastor, imediatamente nesse dia a gente percebe o quão exausto a gente vem. Nós estamos quebrados, nós estamos machucados, nós estamos famintos, porque nenhum banquete desse mundo pôde matar a nossa fome. Nós estamos sedentos, nós estamos febris, nós estamos, esvaídos em nada. Então, a primeira experiência nossa, quando a gente chega a Jesus, é de descanso e de alívio. Você percebe isso? Ninguém chega grandão para Jesus. Ninguém chega inteiro para o Senhor. Olha como eu sou bonito, Jesus. Parabéns, você me amou porque realmente eu sou demais. Eu tenho muito para contribuir mesmo, Jesus. Não. O nosso contato com o Senhor é sempre um contato de desespero, de dizer, olha, me pega no colo e me leva nos ombros, porque eu não aguento mais. E é por isso, irmãos, que quando Jesus faz o convite, ele diz em Mateus 28:11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou, em outra versão diz, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Essa é a ovelha do Salmo 23, versículo 2. Ela achou o quê? Descanso. É muito interessante porque na cultura judaica, eles olhando para Gênesis, o dia do judeu começa na hora do descanso. Já percebeu isso? É muito engraçado, né?
Geralmente, o nosso dia, a gente, popularmente falando, diz assim, hoje, quando ele fala hoje, você entende que foi hoje, depois que amanheceu. Então, o nosso hoje, pelo menos na nossa idade, na nossa ideia mental, ok, tecnicamente começa à meia-noite. Mas, geralmente, diz assim, hoje eu já... Se eu falar para ti assim, hoje eu já tomei meu banho, o que você vai entender? Que hoje de manhã? Ou hoje de tarde? Mas foi hoje, entendeu? Para o judeu, se ele fala assim, hoje já é sábado, pode ser sexta-feira à noite. Não é meio confuso isso para a gente ocidental? Porque o dia do judeu começa quando anoitece. Então, o sábado começa sexta-feira quando anoitece. Eles tiram isso daí baseados em Gênesis capítulo 1, porque diz que e foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Você está entendendo? Gênesis, quando Deus vai criando os dias. Ou seja, o dia, parece que Deus abriu a contagem na boca da noite. Na boca da noite, ou quando anoitece, eu e você geralmente fazemos duas coisas. Comemos e vamos dormir. Então, o dia 1 com Jesus, o momento 0 com Jesus, basicamente é o seguinte: vai dormir e vai descansar. Quando a gente encontra Jesus, a gente tem, pela primeira vez, espiritualmente falando, contato com o nosso sábado. Entendeu? Você e eu éramos escravos do pecado, agora Ele nos libertou, tirou o fardo, o jugo horrível do pecado, trocou pelo fardo leve, como Ele disse, e agora você vai descansar finalmente. Então, o primeiro momento que Deus faz com a gente é nos alimentar, matar a nossa sede e nos dar descanso. Meu Deus, pastor, eu não tinha paz e agora eu tenho paz. Eu não conseguia dormir, agora eu consigo. Irmãos, eu conheci pessoas já, a gente certa vez acompanhou um jovem que chegou para Cristo, que no dia que ele se converteu, foi a primeira vez, depois de 6 meses de depressão aguda, que ele conseguiu dormir uma noite inteira. E daquele dia em diante ele não tomou mais remédio. Claro que isso é um caso milagroso, não estou dizendo que agora todo mundo tem que abandonar o remédio. Mas você percebe que isso foi tão forte na alma dele, que isso até transbordou para o corpo? Então, a primeira coisa que Deus faz com a gente é nos conduzir a descanso. Nós realmente agora estamos descansados. Não precisamos mais perseguir as nossas ambições, não precisamos mais fugir dos nossos medos. Agora nós podemos descansar pela primeira vez na vida. Isso é maravilhoso. Tem pessoas que testam todas as possibilidades, menos ir para Cristo. E elas estão cada dia mais exaustas. E aí você fala, sabe, Jesus. E a pessoa fala, não, ixi, Jesus não. E é tudo que ela precisa para finalmente poder descansar. Tudo que ela precisa para sentir alívio. Tudo que ela precisa. Então, pregar o Evangelho também é pregar descanso. Descanso de alma, amém? Só que daí, irmãos, chega no versículo 3, na parte B. Porque daí começa um caminho, você percebe ali? Até o começo do capítulo 3 é refrigera a minha alma. Essa parte do refrigerante, o refrigerante é muito gostoso. Mas daí vem a parte B do versículo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui, como dizia os antigos, a porca começa a entortar o rabo. Porque até então não tinha jornada, até então não tinha uma caminhada. Até então você estava num retiro espiritual. Quando eu e você, a gente chega para Jesus, é maravilhoso, porque a gente está numa completa inércia. E mesmo assim, a gente, parece que a gente está deitado em cima do pasto verdejante. Só que Deus não nos chamou para o pasto verdejante. Deus não nos chamou para o sedentarismo espiritual. Aquele descanso inicial é o começo para que você, seja purificado, seja lavado, seja cuidado, seja alimentado, seja dessedentado, mas aquilo ali está te preparando para você partir atrás do Mestre. E essa parte de sair da inércia do spa inicial e entrar numa caminhada seguindo o pastor é uma dificuldade muito grande e que, infelizmente, muitos irmãos e irmãs em Cristo se escandalizam e bloqueiam aí. Parece que as coisas começam a dar errado, parece que o Senhor está de mau humor, parece que coisas que podiam dar certo não acontecem, coisas que com baixa probabilidade de dar errado começam a acontecer, e você começa a falar assim, tá, Senhor, onde é que o Senhor quer me levar com isso daí? O Senhor quer me levar à loucura? E o Senhor fala, não é loucura.
é nas veredas da justiça só. Eu quero coisas maiores para você. E aí você e eu podemos bloquear, travar, dizer não, empacar, dizer não, não vou. Eu não sou louco de trocar esse spa aqui, essa grama, esse riacho, esse conforto aqui por, sei lá, seguir Jesus. Não. O melhor custo-benefício é eu continuar quietinho, comendo grama, engordando até o dia que eu infartar. E o Senhor está dizendo, ei, eu quero te guiar por caminhos de justiça. Aliás, os primeiros cristãos eram chamados, lá em Atos, de os do caminho. Que há um caminho. O Senhor não nos chamou para ficar ali, sabe? O Senhor nos chamou para nos recuperar ali, mas a partir dali um caminhar. E esses caminhos, irmãos, são caminhos de justiça. Qual justiça? A minha justiça? Eu queria tanto que fosse da minha justiça própria, mas não é da minha justiça própria. Esses caminhos são caminhos da justiça dele. E a justiça dele é muito mais alta que a minha. Então, eu que sou acostumado a resolver tudo baseado na minha justiça própria, e que não perdoo porque aquele lá feriu a minha justiça própria, e que xingo porque a minha justiça própria foi ferida, de repente começa a ser confrontado pelo pastor com a justiça dele. E a justiça dele é muito mais alta que a minha. Então o Senhor começa a trabalhar na minha e na sua vida e vai nos purificando da nossa justiça própria ou da nossa injustiça própria. Porque a gente precisa ser purificado desses dois males. Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme porque elas pecam demais por injustiça própria. E outras pessoas pecam demais porque elas têm excesso de justiça própria. Às vezes é mais fácil você mostrar que uma pessoa com injustiça própria está errada do que alguém que tem excesso de justiça própria admitir que está errado. Porque é uma justiça tão linda, tão certinha, tão lógica, tão quase que matemática, que como assim o outro eu vou ter que ceder para o outro? Como assim eu vou ter que perdoar? Como assim eu vou ter que renunciar? Como assim eu vou ter que sofrer? Como assim eu fui ofendido e vou ter que calar? Ah, não. E aí cada vez que a gente se infla de injustiça ou de justiça própria, o Senhor fala assim, ó, eu estou te guiando pelos caminhos da verdadeira justiça. E a verdadeira justiça, irmãos, ela é muito complicada. Porque ela é a justiça que nós aprendemos aos pés da cruz, do nosso Salvador. Então, cada vez que eu penso em xingar alguém, porque alguém me xingou, o Senhor me leva até aos pés do Calvário e me mostra o homem mais justo que já viveu nesse mundo, sendo xingado e dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E quando o Espírito Santo me leva a essa cena, eu sou humilhado na minha justiça própria. Você percebe isso? Então, esse trabalhar, esse operar do grande pastor na nossa vida, ele começa a ser perturbador para o nosso ego. A gente aprendeu a vida inteira em como viver, em como responder, em como negociar, em como tratar, em como resolver, em como ser casado, em como ser solteiro, em como resolver os problemas. E daí você começa a desaprender tudo que você tinha recebido, como diz Pedro, como vão legado dos nossos pais. E a gente começa a reaprender com o pastor. E o parâmetro dele é muito mais glorioso que nós. Praticamente inatingível. Aliás, praticamente não, completamente inatingível. E aí vai dando um desespero, cara. Porque ele tá indo por um caminho que você não consegue acompanhar ele. E aí você fala assim, eu não sou capaz disso. E aí ele te mostra, não, você vai ser capaz. Sabe o que eu vou fazer? Aí Deus muda o centro da nossa vida. Porque até então o centro da minha vida era eu. Era a minha vontade, era a minha dor, era o meu ego sendo ofendido, era eu me dando pior do que aquele ali. Era eu ambicionando tal coisa. E o Senhor fala assim, ó, você não é mais o centro, você está demitido do centro da sua vida. Tá, então eu vou me basear no amor de quem então, Senhor? Aí ele fala, você vai se basear, tudo o que você sente, o que você faz, o que você pensa, o que você almeja, vai ter eu como centro da sua vida, o Senhor diz.
Então ele guia-nos pelas veredas de justiça, por amor do nome de quem? Fala, é do meu nome, ele diz. Não é mais do seu. O que está mais em jogo não é você, é como Deus falar assim, ó, sou eu. Irmãos, todo momento de crise extrema que você encontrar nas Escrituras, em que Deus está determinado a trazer um juízo devastador, ou já trouxe um juízo devastador, grandes homens de Deus apelaram como última instância de pedido de socorro a que Deus se lembrasse do amor que Ele tem pelo nome dEle mesmo. Já percebeu isso? No caso do bezerro de ouro, Deus falou, eu vou destruir todo esse povo aqui, vou fazer um novo povo de ti. Sabe como é que Moisés intercedeu? Senhor, e como vai ficar o teu nome, Senhor? Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito e não teve capacidade de levar eles até a terra prometida e acabou matando todo mundo no deserto. Como é que vai ficar o teu nome? Mesma coisa Neemias, Senhor, essa cidade que chamava pelo teu nome está destruída. Senhor, lembra-te do teu nome e das tuas promessas que fizeste a Abraão, Isaque e Jacó. Daniel, mesma coisa na sua oração. Senhor nosso é o ficar vermelho de vergonha, Senhor. Mas lembra-te por amor do teu nome. E o Senhor diz na profecia, por amor do meu nome, sim, por amor do meu nome falarei e não me calarei. E eu vou restaurar essa nação. Então você está percebendo que existe uma coisa que está acima do amor ao meu nome. Deus está mais preocupado com Ele e o seu nome do que comigo. Ah, mas isso daí me parece um Deus muito narcisista. Amado irmão e irmã, Deus é o único ser do universo cujo amor próprio exaltado é sinônimo de misericórdia para com os outros. Porque cada vez que Ele engrandece a sua própria glória e o seu nome, isso daí significa que Ele está sendo misericordioso conosco. Então, Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? Qual foi a primeira coisa que Jesus colocou na oração quando ensinou os discípulos? O nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. E nós às vezes tratamos e vivemos de um jeito como se o nosso nome fosse tudo. É por isso que muitas vezes nós não pecamos em público, mas pecamos secretamente. Porque se eu pecar em público, o meu nome vai sofrer prejuízo. Mas se eu pecar no secreto, o meu nome não sofre prejuízo. A minha reputação não sofre prejuízo. Mas quando você está preocupado com o nome do Senhor, você sabe que os inimigos de Deus estão vendo você em secreto. Então, se você e eu pecamos em secreto, o que acontece? Os inimigos de Deus podem dizer, está aí, ó. Morreu por ele, não é suficiente tua glória na vida dele? Então eu não posso correr o risco de cair num pecado para manchar o testemunho de que o nome e a glória de Deus são suficientes para a minha vida. Irmãos, é totalmente outra coisa, tu está entendendo? Não é mais eu no centro, o meu benefício no centro, a minha reputação no centro, o meu jeitinho de resolver as coisas no centro. Eu simplesmente sou marginalizado, entre aspas, saio do centro. No centro agora é o nome de Deus. O nome de Deus vai sofrer prejuízo se eu responder dessa maneira? O nome de Deus vai sofrer prejuízo se o meu testemunho for disso, mesmo quando ninguém estiver me vendo? O nome de Deus vai ser mais glorificado assim ou assado? Você está percebendo a mente do servo de Deus, por onde vai? Não está dizendo assim, mas será que eu vou me dar melhor assim ou assado? Será que eu vou sentir mais prazer fazendo assim ou fazendo aquilo? Não tem mais a ver comigo e com você. Só que essa jornada é uma jornada estreita, é veredas de justiça. E cada vez que eu e você, nós não se enquadramos na justiça do Senhor, Ele nos reprova. Todo mundo pode nos aplaudir, poxa, que legal que você fez, tal. Quando você vai lá, dobra o seu joelhinho, lá no seu quarto, o Senhor fala assim, ó, não, você ainda agiu buscando o seu interesse. Você ainda fez a sua agenda botando você em primeiro lugar. Você ainda está usando os seus recursos financeiros para o seu próprio deleite. Todo mundo pode achar você e eu, mas o Senhor nos mede por isso, o quanto nós estamos seguindo o Senhor, mesmo quando os nossos interesses estão relegados a segundo plano. Irmão,
Como, que saudade do pasto verde e da água refrigerante. Daí a gente morre de saudade do primeiro amor. Meu Deus, meu primeiro amor. Antes eu orava e o Senhor vinha, já me consolava. Antes eu não fazia nada, fazia até coisa errada. E quando eu achava que Deus vinha cavar, Ele vinha com um presentinho para mim. Ah, que saudade desse Jesus, que saudade daquela época. Pois é, mas naquela época você era um bebezinho, entende? Agora o Senhor está querendo forjar algo em você e em mim. Então Ele vai nos guiando por veredas de justiça, por amor do seu nome. Nós carregamos o nome dEle. Ah, irmão, isso é tão sério, que João, na sua primeira carta, se eu não me falha a memória, no capítulo 3, ele diz, olha, vede quão grande privilégio vos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos. Só que é o seguinte, se nós fomos gerados dessa semente, nós não vivemos mais no pecado, João fala. O que ele está dizendo com isso? É que o filho revela quem é o pai, sempre foi assim, sempre foi assim. Já contei isso em outra ocasião, nós quando éramos crianças, éramos 5 crianças, né? De 0 a 10, 5 crianças. Essa era a nossa família, eu e mais 4 irmãos. Então, às vezes, íamos para a festa de aniversário e começava a linha de produção de tomar banho. Nem desligava o chuveiro, né? Parecia um car wash, uma lavação de carro. Ia passando, ia passando. Aí, o primeiro que entrava no banho, o pai falava assim, ó, tu já está arrumado. Não te suja. Meu Deus, cara, era a mesma coisa que de falar, vai lá e te suja. Aí, primeiro que era uma eternidade o banho dos outros, irmãos. Parece que eu tomava banho em 5 minutos, os outros tomavam banho em 45 minutos. E aí, sempre vinha aquela bola suja de lama, que era o próprio Satanás que empurrava ela para perto do cara. E aí a gente começava ali, bater uma bolinha, não sei o quê. Não. Quando saía o último do banho, o primeiro já estava todo emporcalhado, todo sujo, todo amassado, todo ranhento, todo cheio de barro. Então o pai falava assim, não vai para a festa. Não vai para a festa. Mas por quê, pai? Eu não vou me sujar igual na festa? Eu não vou chegar lá para brincar com meus primos, vai ser pior ainda? Mas se eu como filho chegasse na festa naquele estado vindo de casa, o nome do meu pai que ia estar sendo sujo. É verdade isso, irmãos? Então, você conhece o filho, especialmente quando é pequeno, você está vendo o pai nele. O caráter do pai, o jeito da mãe, o cuidado do pai, a educação, não é verdade? Imagina chegar na casa dos outros e, pode agora se servir, você vai lá e põe a mão no prato e pega tudo para você. Mas olha, o pai dava sabe aquele olhar, você sabe aquele olhar, né? Você já tomou muitos daqueles olhares, né? Aquele olhar que perfura, irmão, que revela todos os nossos pecados escondidos. Aquele olhar é uma prévia do Apocalipse, o trono branco. Mas quem é o pai dessa criança, não é verdade? Então, quando nós somos filhos de Deus, ou seja, quando nós carregamos o nome do Pai, isso é muito sério. Porque o mundo vai conhecer quem Ele é a partir de nós. Então, Ele estreita isso conosco. Então, Ele vai nos guiando por caminhos de justiça, por amor do seu nome. E aí chega o ápice, né? A apoteose do escândalo. Porque daí o Senhor vai nos guiando, e nos guiando, e nos guiando, e chega no vale da sombra e da morte. Poxa Deus, mas eu confiei em você. Você sabia que lá na cultura judaica, na geografia da Terra Prometida, os vales eram lugares desejados, porque os vales significa que havia rios na proximidade. Os rios passam no fundo dos vales. Então os vales eram locais férteis, os vales eram locais mais verdes, os vales eram lugares onde tinha muitas flores. E agora nós estamos indo para o vale, sim, nós estamos indo para o vale. Quando chega lá, a gente começa a imaginar, vai ser tudo bênção, vai ser só vitória. Eu estou sendo fiel aqui no caminho de justiça. E aí você chega no vale, e não é o vale que eu e você pensávamos. É quando a gente tem aquele choque de decepção. Senhor, eu achei que o Senhor estava me conduzindo a um novo spa, como aquele spa lá do começo. E agora o Senhor me leva num vale, mas é um vale de sombra e de morte. E um vale era um lugar muito escuro, porque era o primeiro lugar que perdia a luz solar. Então era um lugar que dava medo também quando o sol se punha.
E um lugar de sombra é um lugar de medo, certo? Porque você não está vendo se tem alguém à espreita, se tem inimigos ali prestes a te dar um bote. E aí você está ali no vale de sombra de morte. E a gente começa a se questionar, mas o que eu fiz de errado? Mas eu não vim te guiando pelos caminhos pelas veredas de justiça por amor do teu nome, Senhor. O que eu fiz de errado? O Senhor está me castigando, o Senhor está me punindo. Senhor, e aí nesses momentos falsas doutrinas chovem na nossa orelha. Você está em pecado, você não fez o ritual X ou Y, você não fez a campanha não sei das que, você não fez o curso para quebrar não sei o que lá. E a gente, se a gente não está bem bíblico, a gente embarca nessas ondas aí e se perde completamente, fica neurótico, fica escravo de pessoas ambiciosas e enganadoras. Mas quem nos levou no vale da sombra da morte foi o pastor. Não foi um pecado, não foi um castigo, uma quarentena. Foi o Senhor que está nos levando para o vale de sombra e de morte. E quando a gente está ali, o Senhor mostra todos os medos que carregamos no nosso coração. A gente diz que a gente é livre, mas a gente tem muitos medos no nosso coração. E a gente gasta grande energia da nossa vida tentando driblar esses medos, ou não se permitir encurralar por esses medos. E o Senhor diz, agora eu vou te encurralar então para mostrar que esses medos não devem ser Senhor da sua vida. Você e eu não somos pastoreados, nem conduzidos, nem liderados pelo medo. Eu e você somos seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vai. Medo, a gente morre de medo. Morre de medo. Nós temos muitas razões para sentir medo, é verdade. Se nós nos esquecemos que o pastor está conosco. Porque Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Medo algum, Ele diz. Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Irmão, nós temos um Deus que se chama Emanuel. Deus conosco. Socorro bem presente na angústia, diz o Salmo 46. Nós não precisamos ter medo. O medo não é Senhor da nossa vida. O medo não pode competir com Jesus na nossa vida. Eu e você podemos ter preocupações e cautelas, mas nunca ser acorrentados pelo medo. E eu digo isso daí porque por anos e anos e anos vivi vida de medo. Senhor, eu tenho medo de nunca me casar. Depois casei. Senhor, eu tenho medo de não conseguir ter filhos. A esposa engravidou. Senhor, eu tenho medo de que os meus filhos, sofram de males que eu não vou conseguir socorrê-los. Aí o Senhor me deu filhos. Aí agora eu digo, Senhor, será que eu vou conseguir ter um carro para levar esses filhos? O Senhor deu o carro. Senhor, mas será que eu vou ter um teto? O Senhor deu o teto. Senhor, quando chegar o inverno, será que eu vou ter medo? Medo. E o Senhor diz, mas não te preocupa, eu vou te agasalhar. E aí agora, ultimamente, eu disse, Senhor, eu estou tão feliz, surpreendentemente tão feliz, que eu estou com medo que isso vai ser a calmaria antes da tragédia. É isso. Eu já vi isso em cena de filme, está tudo tão bonitinho, está todo mundo feliz, é quando vem a desgraça na frente. Ai meu Deus, onde é que está o meu filho? Ai meu Deus, se meu filho for e acontecer um acidente. Ai meu Deus, a minha esposa se descobriu uma doença grave. Ai meu Deus. Gente, pelo amor de Jesus, vamos mandar o medo embora. Não consigo, pastor, mas eu também não consigo. Mas tem um detalhe, a palavra de Deus diz que existe um amor perfeito que lança fora todo medo. Amém? Chega de medo. Chega de medo. Mas e se a desgraça chegar? Ele está comigo. Eu estava lembrando essa semana, em conversa com a minha irmã, e ela lembrou daquela passagem quando, em Gênesis capítulo 35, Raquel está grávida de Benjamim. Você lembra disso? Eles saem de Betel. Jacó voltou rico lá de Harã. Deus o abençoou, mesmo ele não merecendo, é a graça de Deus. Agora eu vou me encontrar com Esaú, vai me destruir. Não destruiu, ele se reconciliou com o irmão.
Deus foi à frente dele fazendo, e agora ele está em Betel, aquele lugar que ele primeiro saiu quando estava fugindo, só com a roupa do corpo. E agora Deus deu tanta coisa para esse homem. E agora, para melhorar, Raquel, a mulher que ele realmente ama, está grávida do seu segundo filho, sendo que ela era estéril. O primeiro era José. E aí chegou a hora do parto, o dia da alegria, e há complicações no parto. E ela começa a sofrer, e o negócio vai ficando grave, sabe? Como eu digo, você pensa que o vale vai ser cheio de flores, e de repente se apresenta um vale de sombra de morte. E aí ele está ali, e aí ele vê que a mulher está morrendo. Não existe anestesia geral, não existe recursos. Com certeza ele clama a Deus, e acontece o que acontece. A mulher da vida dele morre. E antes dela morrer, dizem para ela, sabe, não te aflija, é um homem, é um filho, você alcançou essa alegria. E sabe como Raquel morre? As últimas palavras, o nome dele será Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho da minha dor. São as últimas palavras que Raquel registra. Filho da minha dor, filho da minha aflição, filho da minha desgraça. E ali Raquel morre, a alma lhe sai do corpo, diz Gênesis capítulo 35, se não me falha a memória, versículo 11. E Jacó está diante desse cenário desolador. A mulher que ele ama acabou de morrer. O filho não vai ter a mãe para criar. Benoni, filho da minha dor. Só tem um detalhe, irmão. Jacó pega aquela criança no colo e diz, o nome dele não vai ser filho da minha dor, vai ser filho da minha felicidade. Vai ser filho do meu amor, vai ser filho da minha força, vai ser filho da minha destra poderosa. O nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim. Irmão, o vale da sombra e da morte é aquele momento em que você diz, desgraçou, foi a vaca com a corda. E o Senhor fala, não. Da onde tem desgraça eu tiro alegria, da onde é o fim eu tiro um novo começo, aonde é Benoni eu transformo em Benjamim, aonde é lágrima eu transformo em alegria, aonde é desolação eu transformo em consolação. Irmãos, grandes coisas Deus fez através de Benjamim. Grandes coisas Deus fez através daquele que alguém disse, isso daí é Benoni. Não é Benoni, não. Você pode dar nome para as coisas que acontecem na sua vida. Você e eu precisamos reconhecer essas coisas. E isso só é possível através do Espírito Santo. Estava conversando com a minha irmã. Alguns aqui sabem que a Maili, ela não tem mais o intestino grosso, já faz 12 anos. Ela usa uma bolsa de leucostomia aqui na barriga. E foi um milagre ela ter sido salva. Mas depois disso e antes disso, ela já passou por muitas intervenções cirúrgicas. E faz uns 2 meses que, de novo, saiu um abscesso do tamanho de um limão. Ela teve que correr, fazer uma nova cirurgia extremamente dolorosa. E nós não sabíamos porquê, e ela começa a se recuperar. Sabe esse sentimento de novo? Senhor, será que eu não aprendi as lições que era para eu ter aprendido? E aí ela vai vendo, faz exames de imagem para ver se está melhor aquilo, depois uma dolorosa recuperação. A própria médica ficou com dó dela, porque disse, isso é de dor extrema. E aí, quando ela está se recuperando, vai fazer um exame de imagem, para ver se está tudo bem, descobre uma outra massa cinzenta, perto, agarrada numa das trompas. E aí corre para mais médico, a massa estava crescendo, tinha aparência de ser um tumor, talvez maligno, e aí vai todos os desdobramentos disso. Foi para Maringá, sem saber quando voltaria. Minha mãe está aqui, esteve com ela, foi a valente enfermeira dela nessas horas de desespero. Gildo também, trabalhando à distância. Sabe quando você se despede da pessoa, não sabe se vai voltar a ver, não sabe quando ela vai conseguir voltar para a casa dela. E ela vai, ficou lá mais de 30 dias. Foi para um oncologista, tiveram que abrir de novo a barriga dela. Pela 5ª vez,
Você olha para a barriga da minha irmã, é cicatriz, em cima de cicatriz, em cima de cicatriz, em cima de cicatriz. Com a bolsa de leucemia pendurada. E aí teve uma madrugada em que ela disse para Jesus, nas vésperas da cirurgia, sem saber como seria, eles fariam uma autópsia com a barriga dela aberta. Desculpa, uma biópsia, graças a Deus, não autópsia. E aí ela, de madrugada, começou a olhar para a barriga dela, que já tinha tantas e tantas e tantas cicatrizes. Ela me contando isso, nós voltando de lá na semana passada. E ela disse, Jesus, eu estou com medo. Não sei o que será aqui, não sei o que me espera, não sei se tenho força. E ela disse, Jesus, olha aqui a minha barriga. Olha aqui quantas cicatrizes. Não tenho útero, não tenho intestino, provavelmente vou perder meu útero. Daqui a pouco eu vou ficar oca por dentro, Jesus. Começou a chorar, e chorar, e chorar. Olhando para sua própria barriga, que dias adiante seria aberta mais uma vez. E nessa hora ela me dizendo que o Espírito Santo vem e enche o ambiente. Você sabe como é isso, né? O Espírito Santo vem e enche o ambiente, e enche o ambiente, e enche o ambiente. E quando o Espírito Santo vem, você sabe que é Ele, porque Jesus disse em João capítulo 14, Ele me glorificará. E a primeira coisa que o Espírito Santo começa a ministrar no coração da minha irmã, naquela madrugada, é mostrar Jesus para ela. Mas Ele não mostrou o Jesus glorificado para Maili naquela madrugada. Não mostrou o Jesus vitorioso, Christus Victor. Ele não mostrou esse Jesus entronizado, esse Jesus do Salmo 24. O Espírito Santo mostrou para ela o Jesus do Salmo 22. O Jesus coroado de espinhos. O Jesus debaixo daqueles chicotes. O Jesus com as costas totalmente dilaceradas em carne viva, por aquele chicote horrível romano chamado flagrum, com pedaços de ossos, de chumbo e de pregos. O Jesus sendo estapeado, esmurrado, com os olhos vendados. E aí a Maili começou a chorar, e o Espírito Santo foi mostrando como mesmo naquele momento, Jesus era lindo. E a Maili começa a dizer, Jesus, tu és lindo. Jesus, como você é lindo. Como o Senhor, mesmo naquele momento, é lindo. Lindo, Senhor. Lindo, 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 lindo. E aquilo começa a se tornar uma adoração que jorra, sabe? Uma adoração que jorra. E tem dia que a gente tem que espremer igual pasta de dente para sair uma gotinha de adoração, mas tem dia que ela jorra. Você é lindo, Jesus, você é lindo, Jesus. E ela naquela hora já não lembrava mais das feridas da barriga dela, já não lembrava mais se a barriga dela era feia ou bonita, já não se importava mais se havia uma bolsa de leucemia, nem se havia cicatrizes, nem se dali abriria de novo a sua barriga. Porque o Espírito Santo mostra que o centro da nossa vida, que merece ser o centro, é o Filho amado. E aí ela está ali dizendo, lindo Jesus, e o Senhor vem para ela e fala, você acha beleza nas minhas feridas, por que você não consegue achar beleza nas suas feridas? E ela disse, Senhor, eu não esperava isso. E ele disse, mas eu sempre esperei por te trazer a esse momento. Porque é nessa madrugada que você está me conhecendo com mais profundidade. É nesse momento que você está achando beleza nas minhas feridas e eu nas tuas feridas. Ah, irmão, vale de sombra de morte. Que privilégio. E aí ele começa a gritar, obrigado Senhor pelo privilégio, obrigado Senhor porque o Senhor me trouxe até aqui.
Obrigado porque o Senhor me escolheu para me dar essa revelação, que se não fosse por essa madrugada, se não fosse por essa barriga, eu jamais teria tido. Ah, Senhor Jesus, quando a gente entender, irmãos, que os nossos vales de sombra de morte são oportunidades de ouro para que o Senhor mande embora todo medo e no espaço daquele medo Ele ocupe isso com um trono de majestade gloriosa. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu, Senhor, para mim, se eu ganhei o Senhor, eu posso ter perdido todo o resto. E se eu precisei perder todo o resto para ficar mais vazio, para que o Senhor enchesse esse vazio com mais de Ti, eu sou privilegiado. Vale de sombra e de morte, irmão. Que privilégio glorioso. E aí ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas não é aquele consolo, sabe? Quando você chega num velório e a pessoa não aguenta mais chorar, e você dá 2 tapinhas no ombro e fala assim, ô rapaz, vim aqui dar um abraço para ver se te ajudava a te consolar. Sabe? Não é só um estancamento do choro. Biblicamente falando, o consolo é você corrigir a rota e empurrar a pessoa com força, com graça, com alegria. Então, a tua vara e o teu cajado corrigem o meu curso e me dão um turbo espiritual para eu seguir em frente. Quando você está ali glorificando a Deus, obrigado Jesus, aí o Senhor diz assim, agora deixa eu te mostrar uma coisa que acontece no vale. Aí o Senhor prepara uma mesa. Preparas uma mesa perante mim, à vista dos meus inimigos. Ele não disse que ia acabar com teus inimigos, ele disse que eles estariam ali, mas ele teria comunhão com você, mesmo debaixo das pressões e dos olhares do inimigo. Preparas uma mesa perante mim. Irmãos, essa mesa não é armada em outro endereço. É no vale de sombra de morte. Mas eu queria ter mais comunhão com Jesus. Mas até onde você está disposto a segui-lo? Vale de sombra de morte. Tu estás comigo, está mesmo. E não só como um acompanhante, mas como alguém que prepara uma mesa e diz assim, ó, você deixou os vales, os pastos verdes para trás. E achou que nunca mais ia ter eles. Pois eu te dou eles, não porque você está na região fértil, mas mesmo no deserto do vale da sombra de morte, eu preparo uma mesa para você. E daí as pessoas vão ao nosso encontro e dizem, mas como é que é possível você continuar aí? E aí você começa a falar igual a minha irmã deu testemunho. E quando ela começa a falar o que ela recebeu, sabe o que acontece com a minha alma? Saliva. Meu Deus, que glória! Meu Deus, que bocado maravilhoso de revelação íntima, pessoal que Deus deu contigo. Dá vontade de dizer assim, traz um pedacinho para mim, cara. E daí pessoas que não são cristãs do nosso trabalho me perguntando da Maeli, como é que está a Maeli? Nossa, que dó, que pena. E eu lembrando da Maeli, falando, eu sou feliz porque Deus me fez isso. E eu olhava e falava assim, quase dá vontade de falar assim, pena de ti, cara. Ela está bem melhor que nós. Porque ela está com a mesa da comunhão, mesmo no vale da sombra da morte. Unges a minha cabeça com óleo. Sabe o que é isso? Sabe quem tinha a cabeça ungida com óleo? Toda pessoa que Deus tinha uma missão. Então ali não é o fim, ali é o começo de uma nova missão. Então, unges a minha cabeça com óleo. Um rei era ungido para uma missão. Um profeta era ungido para um cargo, para um papel, para uma jornada. Um sacerdote era ungido para um trabalho, para um serviço. Então, a gente acha que é o nosso fim, e Deus está falando, não, é ali que o negócio realmente vai começar, é ali que realmente eu vou te ungir. E ele diz, e o meu cálice transborda. Você sabe que os cálices antigamente eles eram opacos, né? Eles não eram translúcidos, certo? Então, se eu estou aqui e você está aí, e eu estou aqui ceando a tua vista, você não saberia dizer se o copo está cheio ou se está vazio. Não é verdade? Só haveria um jeito de você ter certeza que estava cheio. Era se ele transbordasse. Então, o que é testemunho de vida? Testemunho de vida, irmão, é quando aquilo que eu e você, a alegria, o vinho do Espírito,
aquilo que está dentro não cabe mais dentro. Aí aquilo jorra para fora, transborda. Aí a isso damos o nome de testemunho. Você vive uma vida de testemunho? Porque a gente consegue trocar o verdadeiro testemunho por religiosidade. Religiosidade é quando eu faço de conta que eu estou transbordando, mas eu estou virando o copinho assim para dar uma ajudinha. Agora, genuíno testemunho é quando o Espírito Santo vai enchendo nós de alegria, vai enchendo nós de Jesus, vai enchendo nós de alegria, vai enchendo... Tem uma hora que você transborda, cara, você não consegue mais se segurar. O que você faz transborda Jesus, o que você fala transborda Jesus. Papai do céu, eu quero viver uma vida de testemunho. Aí ele fala, vem comigo. Mas eu tenho medo, mas deixa eu lançar fora o medo. Irmãos, vale a pena demais. E aí ele termina dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso se chama maturidade. Sabe o que é maturidade? Maturidade é a gente descobre que quase todas as nossas antigas certezas a gente não sabia era nada. Está entendendo? Quando eu era mais novo, meu amigo, eu tinha certeza de tudo. Você podia pedir qualquer opinião sobre qualquer assunto, eu ia te dar uma opinião certa, aos meus olhos. Não, isso daí é assim, porque não sei o quê. Ah, não, assim não deve ser desse jeito, deve ser assado. Ah, sobre a política do Brasil, sobre não sei o quê. Eu era um oráculo de certezas. Era um homem mais certo de Joinville. Aí você vai caminhando, o tempo vai passando, e você começa a olhar para trás e fala assim, rapaz, eu defendi assim, isso daqui, daquele jeito. Rapaz, eu falei desse jeito, a minha certeza grotesca para aquela pessoa, daquele jeito. Mas aquela vez eu tinha certeza que a minha esposa tinha que ouvir umas verdades. Depois eu olhei e falei, cara, que certeza ruim que eu tive. Então, maturidade é quando você começa a perder, a diminuir as suas próprias certezas. Aí, por outro lado, você começa a subir o grau de certezas daquilo que Deus te fala. Isso é maturidade. Maturidade é assim, ó, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Paulo, tu vai estar vivo. Paulo, tu tem todo um currículo. Tu tinha tanta certeza que tu podia se orgulhar. Aí Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Olha, eu já tive certeza que tive que me gloriar disso. Mas hoje isso é esterco. Agora, uma coisa eu faço. Olha a certeza de Paulo. Uma coisa. Eu não tenho muitas certezas, mas uma certeza eu tenho. É que esquecendo-me das coisas para trás fico, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Pronto. A gente não precisa de ter certeza a respeito de tudo. A gente precisa ter as certezas certas. Mas Jó, o teu Deus te abandonou. Eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Paulo, tu não vai escapar desse julgamento, Paulo. Vão cortar tua cabeça. Talvez, mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até o dia de Jesus Cristo. Está entendendo? O salmista termina com uma certeza. Certamente, ele diz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pronto. Já não tem medo se a certeza dele vai cair, se não vai cair. Ele só tem uma certeza que ele se agarra. Mas a certeza basta. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, irmão, se tem um povo que pode ter certeza, que pode, estar autorizado a ter mania de perseguição, é eu e você. Nós estamos realmente sendo perseguidos. Sabe pelo quê? Sabe por quem? Pela bondade, pela misericórdia de Deus. Domingo, pastor, que domingo eu sou mais crente. Não, todos os dias da minha vida. E é mais do que uma mania de perseguição. Porque é uma certeza que você está sendo perseguido e será alcançado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Então, eu queria te convidar para nós ficar em pé. E nós vamos orar. Você vê que nós seremos perseguidos e alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus.
Mas eu não sei como que isso pode ter bondade e misericórdia, mas você saberá. Ah, pastor, mas o meu caso... Não, mas certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Até quando, pastor? Até que você habite na casa do Senhor para todo sempre. Que jornada gloriosa. Isso é o que o grande pastor está fazendo na minha e na sua vida. O Senhor opera isso, porque Ele é o grande pastor. Ele já morreu, já ressuscitou. Se tem alguém que entende de vale de sombra de morte, é o próprio pastor. E Ele está operando em nós, nos aperfeiçoando, para nos ensinar a cumprir toda a sua vontade. E para operar em nós o que é agradável a Ele. Para que a tua vida e a minha sejam realmente uma ode de louvor ao Senhor. Realmente glorifiquem o nome dEle. Meu maior sonho é que a minha vida glorifique o nome dEle. Depois ninguém precisa lembrar do meu nome não, tá? Não tem essa fantasia não. Mas o nome dEle precisa ser exaltado. Porque é por amor do seu nome que nós estamos aqui. Eu queria orar contigo. Como é que está aí? À medida que eu fui falando, o que o Senhor falou aí para você? Eu chorei que me acabei aqui, nem podia chorar, mas ao longo dessas últimas semanas, essa palavra penetrou muito forte no meu coração. Algumas vezes chorei, algumas vezes me humilhei, algumas vezes fiquei com vergonha. E aí, como é que está? É o medo que está comandando? Às vezes Deus está te mandando Benjamim, você mesmo está dizendo, não, isso daí é Benoni, isso daí eu já vi esse filme antes, sempre dá errado comigo as coisas. É resistência ao vale da sombra e da morte, porque parece que todo mundo continuou no spa e só você entrou nessa rota. Mas, vamos lá. O Senhor tem uma mesa de comunhão para nós. O Senhor tem um novo óleo. O Senhor tem um transbordar do cálice. O Senhor tem certezas novas e insubstituíveis para plantar no seu coração.